No vídeo de hoje a gente vai ter uma análise super completa da televisão QLED Q80C da Samsung, que promete entregar uma excelente qualidade por um ótimo preço. Então nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a qualidade de imagem, sobre o som, sobre o sistema operacional, sobre o desempenho com jogos de videogames e todo o resto que chamou a nossa atenção durante os nossos testes. E se vocês realmente estão interessados nessa televisão, ou mesmo que vocês já tenham comprado ela, recomendo fortemente que vejam esse vídeo até o final, pois como vocês vão ver, apesar da televisão ter vários pontos positivos, não é uma televisão perfeita, então é interessante estar ligado em relação a alguns detalhezinhos que a gente vai contar aqui para vocês durante esse vídeo. E a gente já vai iniciar essa análise falando sobre a qualidade de imagem, e sobre essa questão a televisão tem dois pontos já bem positivos. O primeiro ponto é o fato dessa televisão estar utilizando a tecnologia QLED, que permite a ela entregar uma imagem para a gente com um número maior de cores na tela, fazendo a imagem mais bonita dessa forma, se comparado a uma televisão que não utiliza esse tipo de tecnologia. E o segundo grande diferencial da Q80C é que ela utiliza tecnologia de escurecimento local, o que faz com que essa televisão consiga controlar algumas zonas de iluminação de forma individual. E pelo fato dela conseguir controlar essas zonas de iluminação de forma mais independente, ela consegue nos entregar um nível de preto e um nível de contraste mais aprimorado. Não chega a ser tão preciso como uma televisão de tecnologia mini LED, por exemplo, mas já ajuda bastante. E para essa questão ficar mais ilustrativa aqui no vídeo, agora a gente vai mostrar para vocês algumas imagens comparativas ao lado da televisão Q70C também da Samsung, que é uma televisão que não possui recurso de escurecimento local, e vai ser legal mostrar essas imagens, pois assim vocês vão ver direitinho a diferença que faz o recurso de escurecimento local. Mas antes de mostrar essas imagens para vocês, recomendo fortemente que agora vocês aumentem o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, pois dessa forma vai ficar mais fácil de vocês identificarem a diferença que faz do recurso de escurecimento local na Q80C. E como vocês conseguem observar através dessas imagens, realmente o recurso de escurecimento local ajuda muitíssimo, fazendo com que a Q80C consiga entregar para a gente um nível de preto bem superior, bem mais aprimorado, diferente da televisão Q70C, que por não possuir recurso de escurecimento local, ela não consegue controlar as suas zonas de forma individual, fazendo com que o nível de preto da Q70C fique mais acinzentado e tenha mais zonas ali de vazamento de luz, se comparado à Q80C, que claramente é bem superior nessas imagens. Inclusive vale a pena falar que essas imagens ao lado da Q70C, a gente até já tinha mostrado essas imagens para vocês no vídeo de primeiras impressões da Q80C, mas como eu sei que nem todo mundo deve ter visto o vídeo da Q80C lá de primeiras impressões, acho que era válido aqui mostrar novamente essas imagens para vocês terem uma ideia que realmente o recurso de escurecimento local realmente ajuda bastante. E apesar dessa tecnologia realmente ajudar bastante a Q80C nessas características, é importante deixar claro que o nível de preto dela não é perfeito, tá, pessoal? Então, se vocês estiverem, por exemplo, em um ambiente que é 100% escuro, pode ser que em alguns momentos vocês consigam identificar o efeito Blumen na televisão. E para quem não conhece, o efeito Blumen é o seguinte: é um contorno de luz, uma espécie de clareado que acontece em cenas escuras em volta de objetos mais brilhantes, como por exemplo nessa imagem que vocês estão vendo agora. Repare que a gente tem ali um clareado que não deveria existir, mas acaba dando para a gente visualizar, especialmente ali de um ângulo mais lateral, e esse tipo de efeito é o que a gente chama de efeito Blumen. E apesar de ser um efeito que dá para ver geralmente de um ângulo mais lateral, a depender da imagem que a gente está visualizando, pode ser algo que a gente também consiga identificar vendo de frente. E essa outra imagem que vocês estão vendo agora também é muito legal para exemplificar essa questão do efeito Blumen, porque a gente consegue ver que a televisão está entregando para a gente ali um bom nível de preto. No entanto, quando a gente chama o menu inferior ali na tela, a gente pode reparar que além do menu acender, a região em volta dele, mais em cima, mais embaixo, também dá uma acendida, mostrando claramente que a depender da cena que a gente estiver visualizando, o efeito Blumen vai ser sim um pouco mais forte. E ainda sobre essa questão do efeito Blumen, é importante mencionar que a Q80C está utilizando um painel do tipo ADS, que acaba tendo um pouco a mais de efeito Blumen do que teria, por exemplo, se ela estivesse utilizando um painel do tipo VA. De qualquer forma, pessoal, daqui a pouco no vídeo, quando eu for falar das configurações de imagem, eu vou dar algumas dicas para vocês de como vocês podem estar pegando
tirando esse efeito Blumen e dando uma reduzida para estar tendo uma experiência melhor, por exemplo, caso isso seja um incômodo para vocês. Mas antes de continuar o vídeo, eu só queria lembrar, pessoal, que a televisão Q80C a gente comprou com o próprio dinheiro do canal para trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Então, se vocês estão gostando do vídeo, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo, isso é super, ultra, mega importante pra gente, pois acaba incentivando a gente para ir atrás de outras televisões e trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês. E também lembrando, se vocês estão procurando uma televisão para comprar, querem economizar dinheiro, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre está avisando para vocês, e é de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo no campo da descrição, então aguardamos vocês lá. Mas continuando a nossa análise ainda sobre a qualidade de imagem, o que a gente pode falar agora em relação às cores da Q80C? Como eu mencionei lá no início do vídeo, a televisão utiliza a tecnologia QLED, que consegue entregar pra gente cores mais aprimoradas, o que realmente ajuda bastante. Só que aqui existe um ponto bem importante. As televisões da Samsung, geralmente ali no modo padrão de imagem, entrega pra gente uma imagem que geralmente é exageradamente saturada. O que isso significa? Significa que às vezes o verde é muito verde e assim por diante. E além disso, o modo padrão das televisões da Samsung geralmente entregam pra gente uma imagem que é exageradamente esbranquiçada, e esse é um detalhe que também pode acontecer no modo padrão das televisões da Samsung que a gente geralmente testa aqui no canal. E essas questões também acontecem com a televisão Q80C, mas isso não significa que o modo padrão seja ruim, tá, pessoal? Inclusive o modo padrão de imagem é sim uma imagem ali bem bonita, até porque a televisão aqui não exagera tanto nessas questões, como eu já vi em outras configurações de imagem de outras televisões da Samsung. Só que mesmo assim, eu sei que muitas pessoas vão olhar para a imagem padrão e vão querer um resultado mais realista, uma qualidade mais natural em relação às cores. E geralmente é fácil de fazer esse ajuste. Se você quer uma coisa mais natural, você tira do modo padrão e coloca no modo filme, por exemplo. Então geralmente é tranquilo fazer essa alteração. Inclusive nesse momento vocês estão vendo algumas imagens ilustrativas onde a gente tira do modo padrão e coloca no modo filme. E vocês podem reparar que no modo filme realmente as cores ficam com um aspecto mais natural, o verde já não é verde tão exagerado assim, aquele esbranqueamento exagerado que o modo padrão coloca fica menos exagerado no modo filme. Então nessas imagens dá para ver que é simples fazer essa alteração, é só tirar ali do modo padrão e colocar no modo filme, que dessa forma a gente já consegue ter ali um padrão de cores que é mais natural. Só que agora vem um detalhe muito importante sobre essa questão em particular, que é o seguinte: durante os testes eu percebi que tirar a televisão do modo padrão e colocar no modo filme muitas vezes realmente ajudava muito a qualidade das cores para nos entregar ali algo mais natural e algo mais consistente, como aquelas imagens que eu tinha acabado de mostrar para vocês. No entanto, tinham momentos onde quando eu colocava a televisão no modo filme, às vezes a imagem ficava até pior. E por que pior? Porque em alguns momentos, ao colocar a televisão no modo filme, eu percebia que a televisão ficava com as cores exageradamente esverdeadas. Por exemplo, reparem nessa imagem. Nesse momento a gente está comparando a televisão Q80C com a televisão da TCL modelo C645. As duas televisões estão no modo padrão. E nessa imagem eu prefiro a televisão da TCL porque entrega ali pra gente cores que parecem ser mais consistentes, pois nesse momento a televisão da Samsung, como eu falei, está no modo padrão e dá para perceber que as cores ali estão meio mais esbranquiçadas, pois como eu falei anteriormente, o modo padrão às vezes puxa para um padrão mais branco, o que acaba comprometendo as cores. Então nessa imagem em particular, eu prefiro a televisão da TCL. No entanto, nessa imagem, se a gente pegar a televisão da Samsung e agora colocar no modo filme, reparem nessa imagem como agora ela fica bem mais esverdeada e não fica com um aspecto legal. Ou seja, nessa imagem em questão, seja no modo padrão ou seja no modo filme, eu acabo preferindo a televisão da TCL, pois o modo padrão da TV da Samsung nessa cena me dá uma imagem ali com as cores que não me agradam tanto, e o modo filme deixa muito esverdeado, o que acaba também não me agradando. E durante os meus testes foram em vários momentos onde isso aconteceu, onde eu colocava no modo filme e a imagem ficava exageradamente esverdeada, como vocês podem ver nessas imagens ilustrativas. E assim, pessoal, sobre essa questão, eu pessoalmente testei bastante a Q80C e eu reparei que quase que sempre, eu diria que 90% das vezes, onde o modo filme
filme esverdeava a imagem eram em conteúdos que foram projetados para serem rodados em Dolby Vision. No entanto, a televisão da Samsung não tem suporte para Dolby Vision, então ela acaba não rodando com essa tecnologia. Então, nesse momento, agora que eu passei essa informação para vocês, vocês podem chegar à seguinte conclusão. Bem, se 90% das vezes onde esse problema acontecia era em conteúdos em Dolby Vision e a TV da Samsung não tem suporte a isso, logo esse é o problema. A televisão da Samsung não dá suporte a Dolby Vision, ela não consegue rodar como deveria e a imagem fica mais esverdeada. E realmente essa seria uma hipótese válida. No entanto, tem dois motivos em particulares que faz com que eu acredite que esse não seja o problema aqui. A primeira coisa que me faz acreditar que o Dolby Vision em questão não é o problema é que é o seguinte, como eu falei para vocês, 90% dos meus testes onde o problema aconteceu era sim em conteúdos que foram projetados para rodar em Dolby Vision. No entanto, tiveram conteúdos como, por exemplo, em HDR10 Plus, onde esse probleminha também aconteceu. E a televisão da Samsung tem suporte para HDR10 Plus e mesmo assim em alguns conteúdos lá esse problema também ocorreu. E o segundo motivo do porquê eu acredito que esse não seja o problema é que aqui no canal já testei várias outras televisões da Samsung que também não tinham suporte para Dolby Vision e que não entregavam essa imagem que era excessivamente esverdeada em conteúdos em Dolby Vision. De qualquer forma, independente de qual seja o problema, eu vou passar para vocês agora duas configurações de imagem que vocês podem estar utilizando que resolve esse problema caso vocês também estejam enfrentando. Mas antes de passar essas duas configurações para vocês, acho que é válido mencionar que existe a probabilidade que a gente aqui do canal deu azar e comprou uma Q80C onde o modo filme não esteja muito bem calibrado, então talvez se vocês comprarem a Q80C, não necessariamente vocês vão passar pelo mesmo problema. De qualquer forma, que a gente está analisando a unidade que a gente comprou e chegou aqui e está passando as informações agora para vocês. E a primeira dica de calibração é a seguinte. Primeiro vocês colocam ali a televisão no modo filme. Depois de colocar no modo filme, vocês precisam ir na configuração de espaço de cores e tirar de automático e colocar em nativo. E reparem que ao fazer isso, a televisão automaticamente já tira muitíssimo daquele excesso de verde que a gente tinha mostrado anteriormente. E obviamente, pessoal, que quando vocês fizerem essa configuração na televisão de vocês, vocês vão estar ali visualizando no ao vivo se a imagem está ou não está ficando melhor. Vocês não precisam seguir esse passo a passo aqui só porque eu estou falando, né? Vocês estão vendo ali as imagens, seguindo a minha dica e vocês conseguem também ter a própria percepção de vocês para ver se realmente está ou não está ficando melhor. De qualquer forma, seguindo aqui com a calibração, depois de fazer essa alteração, eu colocaria a configuração matiz em 2 e também aumentaria a cor para 27. E além disso, se vocês quiserem, também aumentaria ali a nitidez da televisão para 5 ou 10 pelo menos. E agora, novamente, para o vídeo ficar mais ilustrativo, vocês estão vendo algum exemplo onde a televisão da Samsung estava no modo filme e como ela ficou logo após a alteração que eu acabei de passar para vocês e pessoalmente para mim, depois dessa configuração, a imagem já ficou bem melhor. E agora eu vou passar para vocês uma segunda dica de calibração que é a seguinte. Durante os meus testes eu percebi que a televisão ela tem um modo de imagem pré-definido que se chama Eco, que é um modo de imagem que geralmente tem como função ser um modo mais econômico para você gastar menos energia ali na sua casa enquanto você utiliza a televisão. E esse é um modo que às vezes pode piorar a imagem, pode deixar ela mais escura, pode piorar ali a qualidade das cores e é um modo que está presente aqui na televisão da Samsung. Mas o interessante é que eu notei o seguinte, eu notei que o modo padrão e o modo Eco tem uma qualidade de cores que é quase que 100% igual na grande maioria das vezes. Inclusive agora vocês estão vendo algumas imagens ilustrativas onde deixa bem claro como realmente o modo padrão e o modo Eco realmente são extremamente parecidos e às vezes até me parecem ser 100% idênticos a depender da imagem que eu estava ali testando. Mas por que eu estou contando essa questão aqui para vocês? Pelo seguinte motivo, como eu mencionei, ao colocar no modo Eco, pelos testes que eu fiz, as cores ficam quase que exatamente iguais. No entanto, existiam alguns momentos onde o modo Eco dava um benefício muito grande, que era na questão do efeito blooming. Por exemplo, reparem nessa imagem que vocês estão vendo agora e vejam que no canto inferior, lá embaixo da tela, a gente tem um efeito blooming bem forte, que é quase como se fosse um vazamento de luz e é bem fácil de verificar. Novamente eu recomendo que vocês aumentem o brilho da tela de vocês que vocês estão usando para ver esse vídeo,
pois dessa forma vai ficar mais fácil de vocês identificarem essa questão. No entanto, reparem agora que quando eu colocar a televisão no modo eco, essa questão vai ser muito melhorada. E agora, como vocês estão vendo, ao colocar no modo eco, esse efeito Blumen, que no caso ali parecia mais um vazamento de luz, já fica muito mais minimizado e a imagem já fica muito melhor. Tudo bem que a imagem dá uma leve escurecida, no entanto, vale a pena, especialmente ali por estar reduzindo bastante essa questão do efeito Blumen ao colocar no modo eco. Também vale a pena mencionar que quando a gente coloca a televisão no modo filme, como eu tinha feito anteriormente, o modo filme também dá esse mesmo efeito, tá? De reduzir o efeito Blumen da televisão de forma muito semelhante como o modo eco também faz. Mas enfim, levando em consideração que o modo eco também reduz bastante o efeito Blumen, a minha segunda dica de calibração é a seguinte: primeiramente, vocês colocam ali a televisão no modo eco, na sequência vocês desliguem a opção otimizador de contraste e depois coloquem a temperatura de cor em quente 1 ou quente 2, a depender da preferência de vocês. Nos testes aqui eu deixei em quente 2. E depois, para finalizar, vocês podem ir em detalhes de sombra e colocar em -1. E agora, para deixar tudo ainda mais ilustrativo, vocês estão vendo algumas imagens bem legais, onde a gente mostrou 3 imagens ao mesmo tempo. A primeira imagem lá em cima é o modo padrão normal de imagem da Q80C. Logo embaixo, na esquerda, a gente tem o modo eco alterado e na direita ali a gente também tem o modo filme alterado, que no caso são as duas calibrações que eu passei aqui para vocês. E nessa primeira imagem do padre que a gente está vendo aqui, a gente consegue ver que o modo padrão de imagem consegue entregar mais brilho para a gente, no entanto ele deixa a imagem excessivamente esbranquiçada, então aqui eu preferi as duas imagens de baixo. Eu sei que as imagens de baixo nessa cena perde brilho e eu sei que algumas pessoas podem se incomodar com isso, no entanto, como eu ganho mais fidelidade das cores, eu acabo preferindo as duas imagens de baixo. Nessa outra imagem que vocês estão vendo agora, também é um exemplo bem legal, porque dá para ver que na imagem de cima, mais uma vez, a gente tem uma imagem que é mais esbranquiçada, dá para ver isso claramente observando o rosto do homem, como realmente tem um aspecto mais esbranquiçado, se comparado às duas imagens de baixo, que passam para a gente uma cor mais natural. E essa outra imagem que vocês estão visualizando agora também é muito legal, pois mais uma vez a gente vê a mesma coisa. Na imagem de cima a gente tem uma cena que é mais esbranquiçada, então reparem na cor do fogo, na cor da roupa do homem, na cor do cachorro que ele está segurando, onde tudo puxa para um padrão mais branco, diferente das duas imagens de baixo, que apesar de perderem brilho, conseguem entregar para a gente cores bem mais consistentes e cinematográficas se comparado ao modo de imagem padrão. E uma coisa legal que vocês podem fazer depois de alterar o modo eco e depois de alterar o modo filme, como a gente recomendou para vocês, seria testar todos os padrões de imagens pré-definidos, que no caso seria o modo dinâmico, o modo padrão, daí logo na sequência a gente teria o modo eco que a gente alterou, depois a gente teria o modo filme, que também ficou salvo ali com as nossas alterações, e por último a gente ainda teria o modo filmmaker, que é um modo que tenta entregar a maior precisão possível. Então vocês conseguem pausar numa cena na televisão de vocês e testar ali entre esses todos os modos de imagens e ver ali certinho qual agrada mais vocês. E existe um detalhe aqui muito importante sobre essas dicas de configuração de imagem que eu estou dando para vocês, que é a seguinte: eu recomendo que vocês façam essas alterações dentro de algum conteúdo que esteja rodando em Dolby Vision, ou seja, vocês dão play ali em algum filme, em alguma série que esteja rodando em Dolby Vision e façam a alteração dentro desse conteúdo enquanto ele está rodando. E por que eu dou essa dica para vocês? Por dois motivos. Primeiramente, como eu mencionei, aquele problema da imagem ficar excessivamente esverdeada aconteceu em 90% das vezes em conteúdos que foram projetados para rodar em Dolby Vision. Então esse seria o primeiro motivo do porquê vocês testarem as configurações nesse tipo de conteúdo, pois assim vocês vão conseguir ver realmente ali na prática se a imagem está ou não está melhorando depois dessas configurações de imagem
que eu estou passando aqui para vocês. E o segundo motivo do porquê fazer essas alterações dentro de um conteúdo em Dolby Vision é o seguinte, pessoal. Quando vocês entram em conteúdo em Dolby Vision e fazem a alteração, por exemplo, aqui está uma série em Dolby Vision, vocês vão lá e alteram ela. Tudo bem? Fechou tudo certinho. Na sequência, quando vocês entrarem em outro filme ou outra série que esteja em Dolby Vision, as configurações que você deixou aqui vão ser levadas para aqui também. A televisão ela vai entender que você está vendo o conteúdo no mesmo formato e vai deixar as configurações salvas. Então, se você depois for ver um terceiro conteúdo que suportaria Dolby Vision, mesmo a televisão não entregando suporte para isso, a televisão vai saber que é o mesmo estilo de conteúdo e vai levar as suas configurações para lá. No entanto, no momento em que você for assistir um conteúdo que não está em Dolby Vision, é um conteúdo mais antigo ou está rodando em HDR mais básico, por exemplo, a televisão sozinha vai identificar que esse tipo de conteúdo é diferente daqueles conteúdos que foram projetados em Dolby Vision. Então, nesse momento, a televisão vai descartar a configuração que a gente tinha mostrado para vocês e, nesse momento, a televisão vai priorizar o modo filme padrão, por exemplo. Isso é uma característica positiva da televisão, porque aquelas configurações que eu passei para vocês, de fato, fazem mais sentido, ou pelo menos fizeram mais sentido durante os meus testes, quando eram em conteúdos em Dolby Vision. Então eu acho legal, pessoalmente, a televisão descartar essa configuração quando é outro tipo de conteúdo. E vocês não precisam se preocupar, tá, pessoal? Depois, quando vocês voltam para um conteúdo que rodaria em Dolby Vision, mesmo que não rode, porque aqui a TV não tem suporte a isso, mas enfim, quando vocês voltam ao conteúdo que em tese rodaria em Dolby Vision, aquela configuração volta à tona, aquela configuração que você configurou volta a funcionar automaticamente na televisão. Então, pelo menos foi assim que a TV da Samsung se comportou durante os nossos testes. E para facilitar para vocês, aqui embaixo no campo da descrição, a gente vai deixar para vocês alguns exemplos de filmes ou séries que a gente sabe que foram projetados para rodar em Dolby Vision em diferentes serviços de streaming. Então vocês podem testar alguma dessas séries, filmes, ou no caso da Play, dar pause lá e fazer as alterações e ver se vocês acham ali que está melhorando ou não a qualidade de imagem da TV. Ainda sobre a qualidade da imagem, uma outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: lembra que anteriormente eu mostrei essa imagem para vocês, onde a televisão estava ali no modo padrão e ao colocar no modo eco, aquele efeito Blumen, especialmente na parte de baixo, que parece um vazamento de luz, melhora muitíssimo? Então, como eu falei para vocês, fazendo isso realmente melhora muito essa questão do efeito Blumen. Só que isso também vai variar muito de cena a cena. Vai ter momentos que mesmo no modo eco ou mesmo no modo filme, vai existir um efeito Blumen um pouco exagerado. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, tentem reparar que na parte de baixo da tela, naquela mesma região inferior ali na direita, a gente tem ali um efeito Blumen mais exagerado, quase como se fosse um vazamento de luz, e nesse momento a televisão está no modo eco, e mesmo assim ela não conseguiu resolver tão bem quanto poderia essa questão. Então, nesse tipo de caso, uma outra dica que eu poderia passar para vocês é diminuir o brilho da televisão. Então vocês podem pegar o brilho da televisão, que vem em 50, por exemplo, e abaixar para 30. Fazendo isso, o efeito Blumen já vai ser bastante reduzido também. Então as duas dicas principais que eu dou para vocês reduzirem o efeito Blumen é colocar a televisão ou no modo filme ou no modo eco, porque já ajuda bastante, e se você ainda achar necessário, dá para reduzir um pouco o nível de brilho da televisão. Não precisa ser necessariamente para 30, obviamente que cada um vai fazendo os próprios testes ali e ver qual agrada mais vocês. Mas, enfim, fica aí a dica também de como vocês podem estar melhorando também essa questão. E aproveitando que eu estou aqui falando bastante sobre configurações de imagem, agora eu vou passar uma dica para vocês de como vocês podem estar tendo acesso rápido ali à configuração de imagem da televisão, sem necessariamente ter que ser levado ali para o menu inicial da TV. E a dica é a seguinte, pessoal, eu sei que é uma questão simples, mas é um truquezinho que talvez nem todo mundo conheça, que é o seguinte: para vocês mexerem nas configurações de imagem olhando para a imagem, vocês não precisam voltar para o menu principal da televisão, aquele menu que cobre a tela inteira, daí vocês têm que achar a configuração de imagem, enfim, vocês não precisam fazer isso. Vocês podem fazer apenas o seguinte: clicar no botão de engrenagem do controle remoto, que é o botão que fica abaixo do ligar e desligar. Fazendo isso, quando vocês clicarem nesse botão, talvez vocês sejam levados para essa tela aqui, ó, que tem um monte de número. Se isso acontecer, vocês apenas cliquem para cima, que vocês logo na sequência vão ter acesso a esse menu aqui com várias opções. E aqui no final, ó, tem o menu de configurações de imagem, que eu até vou clicar aqui para editar
e jogar lá para frente, ó. Eu jogo aqui para frente, porque é uma coisa que eu mexo bastante, deixo ele salvo aqui. E agora eu só clico nele e rapidamente eu já tenho acesso aqui ao menu de configurações de imagem. E agora eu não preciso lá ficar voltando para aquele menu que tampa a tela inteira. É só clicar ali no botão de engrenagem que rapidamente esse menu consegue aparecer e eu tenho acesso facilitado a várias configurações. E para finalizar essa parte sobre a qualidade de imagem, eu queria pontuar que a televisão Q80C entrega pra gente um bom ângulo de visão e para isso ficar mais ilustrativo, mais uma vez a gente volta a comparar agora com a televisão Q70C da Samsung e a gente consegue ver que à medida que a gente vai se deslocando para os lados, a televisão Q80C consegue preservar mais a qualidade das cores se comparado ao Q70C, que vai ficando ali com a imagem um pouco mais esbranquiçada e desbotada. E saindo agora um pouco sobre essa questão da qualidade de imagem, o que a gente pode falar em relação ao som da TV. Em relação a isso, a televisão entrega pra gente uma potência sonora de 40 watts com suporte para Dolby Atmos. E de forma geral, ela consegue entregar pra gente uma qualidade boa, uma qualidade bem competente, tem os graves ali que estão presentes na televisão, mas ao mesmo tempo também não esperem muita coisa, tá? O som da televisão não tem nada assim de muito especial, mas dá pra dizer que sim, é um trabalho bem competente para a categoria, tem uma qualidade legal, inclusive durante os meus testes, a depender do conteúdo que eu estava testando, às vezes eu achei que a televisão poderia ter um volume mais alto, mesmo no volume 100. Se por acaso você também achar isso em algum momento, existe uma forma que vocês podem estar fazendo para melhorar essa questão. Vocês podem, por exemplo, estar tirando a televisão do modo de som padrão e colocando no modo amplificar. Dessa forma a televisão já fica com um som consideravelmente mais alto, mantendo ali uma boa qualidade. E falando agora sobre o sistema operacional da televisão, aqui ela utiliza o sistema Tizen, que é um sistema bem completo em termos de aplicativos, então praticamente todos os principais aplicativos do mercado vocês provavelmente vão encontrar aqui na televisão. E sobre a fluidez do sistema, durante os nossos testes, a TV nos respondeu de forma bem fluida. E uma coisa legal sobre o sistema da Samsung é que ela já vem ali no seu sistema com um aplicativo instalado que se chama Samsung TV Plus, que para quem não conhece é um aplicativo que te dá acesso a vários canais de televisão a cabo e totalmente de graça. É só ligar a televisão, conectar a TV à internet e dessa forma vocês já conseguem ter acesso a vários dos canais que vocês estão vendo aí nas imagens. E ainda sobre o sistema, vale a pena dizer que a televisão tem suporte para assistente de voz, que no caso é a Bixby e a Alexa. Falando agora em relação ao desempenho com games, aqui a televisão é bem completa. Ela entrega pra gente suporte a uma taxa de atualização de 120 Hz, com 4 portas HDMI, todas 2.1, e ainda nos dá suporte ali para tecnologias como VRR e FreeSync, que podem estar sendo utilizados ali em consoles de nova geração. E além disso, segurando o botão play do controle remoto da TV, vocês conseguem acesso a uma barra gamer especial, que é essa que vocês estão vendo aí na tela, que nos dá acesso a algumas informações, funções extras, como por exemplo a possibilidade de visualizar a taxa de atualização em tempo real da televisão. A gente também consegue ver ali se o VRR está ou não está ativado e consegue, por exemplo, colocar uma mira no centro da tela, caso seja do interesse de vocês. E sobre a qualidade de imagem com jogos de videogames, pessoalmente eu recomendo que vocês explorem ali um pouco o menu da televisão, pois mexendo nas configurações de imagem dá para mexer bastante na imagem ali para games. Inclusive agora vocês estão vendo algum exemplo onde a gente está comparando ali a transição entre o modo normal, que já vem com a televisão, e depois com uma alteração que eu fiz aqui na televisão. Não sei o que vocês estão achando das imagens, mas pessoalmente eu preferi após a minha calibração. E como o vídeo já está ficando bem longo, eu vou colocar aqui embaixo no campo da descrição qual foi a calibração que eu usei para games nessas imagens que vocês estão visualizando agora. Então quem quiser é só entrar aqui embaixo na descrição e pegar a calibração. E para finalizar essa parte com games, eu queria mencionar que durante os meus testes jogando FIFA, eu reparei que em alguns momentos dava para visualizar um efeito de rastro por trás dos jogadores em movimento, quase como se fosse um segundo jogador, um segundo goleiro querendo se duplicar, sabe? No entanto, tem uma boa notícia aqui, porque eu percebi que ativando o VRR do console, pelo menos nos meus testes, esse problema foi completamente resolvido ali jogando FIFA. Então, se você estiver jogando algum jogo, perceber algum efeito de rastro, verifique ali se o VRR do console está ativado, porque pelo menos no meu teste ativando o VRR, essa questão foi resolvida. E ainda sobre o desempenho com games, acho que vale a pena complementar
dizendo que a televisão entrega pra gente suporte para aplicativos como o xCloud e o GeForce Now, que nos dá acesso ali a vários jogos de nova geração e que a gente pode estar jogando via internet, ou seja, a gente tem acesso a jogos de nova geração sem precisar de um console físico, fazendo tudo através da internet. A única coisa que vale a pena complementar aqui também é que vocês precisam estar pagando uma assinatura separadamente, por exemplo, ali no caso do xCloud, e também está pagando ali pelos jogos do GeForce Now. Falando agora em relação ao visual e ao design geral da televisão, eu pessoalmente gostei bastante. É uma televisão que possui uma base central e é uma televisão bem bonita e que visivelmente é melhor construída se comparado às outras televisões da Samsung que estão abaixo, como por exemplo a Q70C, Q60C, CU8000, enfim, todas essas televisões que estão abaixo claramente têm uma construção mais simples se comparado à Q80C, que possui uma construção e um design geral que acaba passando mais confiança se comparado a essas outras televisões. Então aqui eu classificaria isso como um ponto legal na televisão Q80C. E falando agora sobre as conectividades da TV, elas estão aparecendo na tela agora para vocês darem uma olhada, e vale a pena dizer que a televisão possui suporte para o Wi-Fi Dual Band, HDMI e ARC e também suporte para Bluetooth. E sobre o controle remoto da televisão, a Samsung continua apostando aqui em um controle menor, com poucos botões e que possui o grande diferencial que ele consegue funcionar sem a utilização de pilhas. Então o controle ele carrega via energia solar, do sol que bate ali, ou via energia da lâmpada de casa, que também bate no controle, ou se vocês preferirem, também dá para carregar via cabo USB. Mas enfim, pessoal, agora que a gente viu esse monte de informações sobre a Q80C, será que vale a pena estar fazendo a compra? Mas antes de dar resposta, apenas lembrando mais uma vez, pessoal, esse tipo de vídeo vocês devem imaginar dá muito trabalho de fazer, então se vocês puderem deixar o gostei aqui embaixo, caso ainda não tenham feito, eu agradeceria muitíssimo mesmo. Também dá uma conferida aqui embaixo, vejam se vocês realmente estão inscritos no canal, para não perderem os próximos vídeos. E lembrando mais uma vez, o nosso grupo de ofertas do WhatsApp, do Telegram, vai estar aqui embaixo caso vocês queiram fazer parte. Mas então vamos lá, pessoal, qual é o resumo final que a gente pode fazer em relação à Q80C? De forma geral, eu diria que a Q80C é sim uma boa televisão e pode ser uma excelente compra a depender do preço que você consiga pegar essa televisão. E o que seria, por exemplo, um excelente preço? Lá no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, eu até vou pegar aqui a colinha para ver qual foi o preço que já apareceu, mas a Q80C já apareceu no nosso grupo do WhatsApp do Telegram, por exemplo, por cerca de R$ 3.060 no pagamento à vista, ou então parcelando, apareceu em torno de R$ 3.220, e por esse preço eu considero a televisão uma ótima opção. Claro que, como a gente viu aqui nesse vídeo, a televisão obviamente não é 100% perfeita e tem alguns detalhezinhos que vocês precisam ficar atento. Tem a questão ali do efeito Bloom que a televisão tem e às vezes pode ser um pouco forte a depender da cena, mas como a gente mencionou aqui nesse vídeo, existem algumas formas de reduzir esse efeito. Também tem aquela outra questão de em alguns conteúdos a imagem ficar excessivamente esverdeada, pelo menos a unidade que a gente comprou e chegou aqui está sofrendo disso, mas a gente também mostrou para vocês como é possível solucionar essa questão caso também ocorra com a unidade de vocês. E eu sei que para algumas pessoas essas questões de ter que entrar nas configurações de imagem e ficar mexendo pode ser uma questão meio chato, e eu entendo perfeitamente isso. De qualquer forma, ainda assim, naquela faixa de preço que eu mencionei, eu considero sim essa televisão uma ótima compra, porque querendo ou não, ainda assim a gente está falando aqui de uma televisão QLED, o que ajuda bastante em relação às cores. Tudo bem que tem aqueles detalhezinhos ali que precisa mexer nas configurações se vocês sofrerem daqueles problemas, mas ainda assim é uma televisão QLED. O QLED sim ajuda bastante. Como a gente falou nesse vídeo, é uma televisão que tem recurso de escurecimento local, e quando a gente comparou ao lado da televisão Q70C, foi bem visível como ter o recurso de escurecimento local realmente ajuda bastante. É uma televisão que tem um sistema operacional que funciona bem e que dá ali acesso aos principais aplicativos do mercado. É uma televisão que tem um som que, apesar de não ser nada assim de super especial, entrega um trabalho competente. É uma TV que, para os jogadores de videogame, é bem completa, como a gente mencionou aqui no decorrer desse vídeo. Então, naquela faixa de preço, quando a gente observa todas essas características positivas da televisão, ainda assim eu diria que essa pode ser sim
uma ótima escolha. Mas enfim, pessoal, esse vídeo aqui já ficou muito grande, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, para mim vale a pena a televisão, especialmente naquela faixa de preço, então eu recomendo que vocês entrem lá no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, porque sempre que ela aparecer por um preço legal, a gente vai estar avisando vocês, e a grande questão realmente é ficar atento a esses detalhezinhos que a gente observou aqui no vídeo, para ver se alguns desses detalhes também afetam ou não a unidade que vocês estão comprando. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, e se alguém aí já tiver a televisão Q80C, podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para vocês compartilharem a sua experiência com os pontos positivos e negativos do que vocês estão achando da televisão. Mas então, de forma geral, é isso. Valeu a todo mundo que chegou até esse final. Valeu, falou e até a próxima!